Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E dessa vez vai ser uma conversa, vai ser um Vem cá com fé, tá? Vai ser um vídeo para você assistir caso você tenha recebido um diagnóstico recentemente ou caso você ainda esteja lidando com essa fase de aceitação de uma doença, de algo que aconteceu na sua vida. Eu espero que esse vídeo seja uma espécie de consolo. Botei o microfone aqui, aí espero que o áudio esteja bom. E hoje na nossa xícara temos água com gás. Não estou tomando café, gente, porque eu estou gravando esse vídeo, são quase 8 da noite. Eu não vou tomar café, né, porque eu desejo dormir bem ainda. E eu não tomo café ali depois da hora do almoço, eu já não tomo mais café. Bom, eu sempre falo aqui, né, sobre a minha experiência com a doença de Crohn, com a ostomia. Querendo ou não, do momento que eu tive o meu diagnóstico da doença de Crohn e da minha deficiência, até o momento em que eu comecei a gravar vídeos sobre isso, levou um bom tempo, né? Um bom tempo se passou. Então, eu sei que eu acabo não sendo uma referência de alguém que recém descobriu algo, porque na verdade eu já estou aí com 12 anos de ostomia, 12 anos de ostomia e 19 anos com diagnóstico de doença de Crohn, gente. Já é muito tempo. E aí eu recebo mensagens das pessoas que estão descobrindo agora, que passaram pela cirurgia agora. Eu fico pensando, será que os meus vídeos ajudam mesmo assim, né? Para essas pessoas que estão lidando com isso há pouquíssimos meses. Mas eu queria trazer um pouquinho da minha vivência, porque fazem 2 anos que eu recebi um diagnóstico, um outro diagnóstico. Olha só, caso vocês não tenham visto no meu Instagram ou enfim em outras redes sociais, eu também recebi o diagnóstico, né? Passei por avaliações e todo um processo que demorou muito e recebi um diagnóstico médico de que eu sou uma mulher autista também. Então, esse diagnóstico ele é recente, fazem 2 anos que eu recebi, foi em 2022. Falei disso no YouTube já? Não falei, não gravei nenhum vídeo sobre isso, mas fiz alguns vídeos citando algumas coisas que quem pegou no ar, pegou, sabe? Quando a gente fala de uma doença crônica, gente, eu sempre cito isso, né? Que lá mesmo com 5, 7 anos de idade, quando a gente recebeu o diagnóstico, minha família, meus pais, minha mãe, meu pai e eu também, mesmo criança, a gente não ficou naquela coisa, meu Deus, nossa, que horror. A gente ficou aliviado. O diagnóstico foi um alívio. E aí você deve achar que a gente é muito doidinho da cabeça, mas é que desde que eu tinha nascido, eu apresentava sintomas e coisas muito diferentes para minha idade e ninguém sabia me dizer o que eu tinha. Sabe o que é você fazer exames e não ter nenhum resultado? Fazer uma série de testes, várias coisas que me colocaram para fazer. Passei por um diagnóstico incorreto também. Antes da doença de Crohn, me diagnosticaram com outra doença. As minhas consultas, elas eram, naquela época, tão intensas e tão confusas, porque ninguém sabia que remédio que me dava, ninguém sabia exatamente o que podia acontecer comigo. E aí foi um alívio quando a gente soube o nome do que eu tinha. Porque até então, eu tinha muitos problemas intestinais, mas ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo dentro do meu intestino. No início, eu tinha doença de Crohn já, eu tinha todos os sintomas e eu tinha os meus exames de sangue, enfim. Mas toda vez que eu fazia uma colonoscopia, o meu intestino, ele parecia não tá legal, mas também não tava para identificar muito bem, tipo, exatamente qual era a doença que estava naquele intestino, sabe? Os médicos falaram, que bom, agora a gente entende que ela tem uma doença inflamatória intestinal, que o que está acontecendo ali é uma inflamação, por isso que ela tem
diarreia, por isso que ela tem esses sintomas, por isso tudo isso que está acontecendo. E aí a gente sabia também, né, quais eram os medicamentos melhores. Depois teve a miostomia e por fim ainda descobri, né, que eu faço parte de um espectro de uma pessoa neurodivergente. Mas eu queria falar para você aí que recebeu o diagnóstico agora que muita gente, né, vai olhar para o que você tá passando às vezes, ou por esse processo, ou se você ainda nem encontrou o nome da sua doença, eu sei que a gente recebe muitos comentários e pessoas que vão falar que ai, todo mundo tem algum problema disso, deve ser nada, deve ser só alguma coisinha, mas você sabe tudo que você tá passando, né? E era mais ou menos como eu me sentia naquela época, sabe? Eu passei por vários médicos que falaram que era normal, que devia ser por causa da minha idade, que devia ser pelo que eu comia, mas na verdade meu intestino estava cada vez mais inflamado. Então, quem não tá passando por esse processo, talvez realmente não te entenda 100%. E aí vem, né, uma das questões, receber um diagnóstico é um processo que a gente passa, às vezes, muito solitário. Por que que eu tô me esforçando tanto para saber o nome da minha doença? Por que que aquilo tá acontecendo comigo? São muitas perguntas quando a gente recebe, né, o nome. Talvez você aí entre na internet, pesquise, encontre coisas que você não gosta, ou talvez você fique mais aliviado em saber que agora você tem um tratamento. Esse foi o sentimento que eu senti, sabe? Os diagnósticos, eles estão evoluindo cada vez mais. Do mesmo jeito que lá em 2005, quando falaram de doença de Crohn para mim, era falado para mim de outra forma. Falavam que várias coisas na minha vida iam acontecer que hoje em dia a gente já sabe que não é verdade, porque os estudos evoluíram. Então tenha consciência, né, de que se você está recebendo um diagnóstico agora, daqui a 5 anos, esse diagnóstico ele não vai ser exatamente como as pessoas te falam que ele é. Vão surgir novos medicamentos, porque tem pessoas aí no mundo estudando a sua doença, porque vão surgir novas formas, novas pessoas para se falar. Naquela época, por exemplo, não tinha rede social e essas coisas pra gente se encontrar, pra gente ter ali uma referência de alguém que passa por isso também. Hoje em dia, com certeza vão ter pessoas aí no seu círculo social, em algum lugar, vão ter pessoas para te apoiar e para te ouvir nesse momento, sabe? E se não tiver ninguém aí no seu círculo social, sei lá, tem eu aqui na internet, tem outras pessoas na internet falando sobre seus diagnósticos, como que estão vivendo, seus pensamentos. Aproveitando que eu tô falando disso, deixa aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade recebendo um diagnóstico. O que veio na sua cabeça primeiro? Foi o medo? Foi a dificuldade de aceitação? Você ainda não aceita? Eu demorei um tempo, gente, também para aceitar a doença crônica. Acho que quando eu era criança eu não tinha muita. Eu não entendia muito o que significava ter uma doença pro resto da vida. Achava que não ia ser aquilo sempre, sabe? Mas ter uma doença crônica, ela nos leva sim a aprender a conviver com aquilo, sabe? Essa é a diferença. A gente não vai o tempo todo tá doente, a gente não vai o tempo todo sofrer, a gente não vai ser a mesma pessoa com o diagnóstico de quando a gente recebe o diagnóstico de daqui a 10 anos, sabe? Esse nome, né, doença crônica, eu acho que ele é um nome meio que assusta, né? A gente nem sabe como que a gente vai estar daqui a 5 anos, então receber esse diagnóstico e um médico falar para você que é pro resto da sua vida, também pode dar uma ansiedade, né, de saber como vai ser. 19 anos aí de diagnóstico e 24 anos de sintomas, na real, né? Eu posso dizer para vocês que a pessoa do início da doença não é a mesma de tanto tempo depois. A gente muda muito, a gente aprende a conviver, a gente aprende a lidar com as coisas. Tem coisas hoje, gente, que eu faço que eu nem percebo.
que eu tô fazendo aquelas coisas, eu nem vejo que aquilo é diferente da rotina das outras pessoas. Mas é porque já é algo que já faz parte de mim. E eu sei que tem muita gente que fala que não quer, né, que uma doença faça parte de mim, mas é que não é isso, gente. O Crohn, ele também é um pouco de quem eu sou. Mas é só um pouco, não é muito. Mas também ele tá aqui, ele tá presente. Então é uma linha bem tênue de você entender que você tem a doença e de que ela está na sua vida, mas que ela só faz parte de algo assim bem pequenininho, sabe? Principalmente depois que você entra em remissão, fica tão tranquilo de lidar, é basicamente você continuar cuidando da sua saúde, sabe? Todo mundo tem gripe, fica doente, come algo que faz mal, todo mundo tem e está propício a ter momentos em que o corpo adoece. O mesmo, gente, para uma deficiência. Eu entrei na sala de cirurgia e eu não sabia que eu ia sair com uma ostomia. Nem sabia que uma ostomia era uma deficiência. Então foi uma surpresa de todos os lados. Com certeza a ostomia foi uma surpresa não muito agradável na época. E eu passei longos anos achando que só quando eu realmente não tivesse aquilo, aquela bolsinha, eu ia ficar feliz, eu ia ser feliz, eu ia ter uma vida normal. Eu realmente achava isso, eu realmente acreditava isso. Porque realmente o que a gente vê aí na vida não são pessoas precisando de uma ostomia para viver, sabe? Então eu não tinha aquilo como o meu normal, não achava que eu poderia ser normal vivendo com isso, sabe? Demorou um tempo para eu entender que eu não precisava tirar a bolsinha para fazer as coisas que eu queria. Então, muitas vezes é uma virada de chave na nossa cabeça, gente. Tipo, eu tinha a bolsinha já, mas eu não aceitava. Então, eu achava que eu não podia fazer várias coisas. Tudo por causa da minha cabeça. Eu achava que não dava certo, que eu era mais fraca, que eu era mais frágil, que várias coisas que eu tinha na minha cabeça. Hoje em dia eu vejo que era só porque, tipo, eu não via ainda a ostomia como parte de mim, sabe? Eu deixei de fazer as coisas. Assim como, sei lá, num relacionamento tóxico, você deixa de fazer as coisas que você quer, porque você acha que você não pode ou que não rola. Mas na verdade dá, sabe? É só uma virada de chave que a gente tem que ter na nossa cabeça de entender, não, peraí. Dá sim pra eu fazer isso. Claro, vou ter que adaptar, vou ter que mudar um pouquinho o jeito da norma que tava. Tudo bem, mas dá pra fazer. E depois, né, 2 anos aí, fazem 2 anos agora que eu recebi o diagnóstico de autismo. E, cara, que loucura isso, sabe? Porque, primeiro que eu demorei muito, né, pra falar sobre isso, por quê? Porque o autismo, ele é. Eu vou tentar falar de uma forma assim, para ficar mais fácil de entender. Eu sinto que o autismo, ele ainda é uma coisa que as pessoas têm uma imagem na cabeça de o que é uma pessoa autista, né? E além disso, como é algo que está dentro da cabeça de uma pessoa e muito mais dificuldades que só a pessoa sabe que ela passa, é um pouco difícil das pessoas em volta entenderem, né? É uma deficiência invisível. As pessoas, elas não olham para você e já sabem o que é que você tem, entende? Não tem como. E aí eu senti que as pessoas, que eu ia ter muito preconceito, né? Que as pessoas teriam preconceito, assim, se eu falasse sobre isso. Até que eu entendi que eu mesma estava com dificuldades de entender que eu também era autista, sabe? E uma das coisas que me marcou muito na época, que ficou na minha cabeça, é basicamente assim, gente. Sim, todos nós temos coisas que fazem parte, tipo, dos sintomas barra sinais de uma pessoa autista. Todo mundo tem. A lista dos sinais de autismo, elas são coisas assim que todo mundo
sente alguma coisa ou outra, sabe? Porque é normal da nossa vida, da nossa rotina, depende dos nossos jeitos, das nossas maneiras, das nossas regras, mas existe uma diferença. Existe você aí, pessoa que não é autista, que sente algumas coisas, mas sua vida segue, entende? Você não tem nenhum débito sobre isso. Existe outra pessoa que é igual eu, que dá check em todas essas coisas, sabe? Que tem uma lista não de 5 coisas que sente, mas de muito mais de 30 coisas que sente. E todas aquelas coisas atrapalham a vida daquela pessoa. Foi um processo aí de aceitação desse diagnóstico também. Eu tive que conversar com muita gente, principalmente, né, que recebeu o diagnóstico quando adulto também, até conseguir falar disso, até conseguir realmente entender que eu também era daquele jeito e que eu não precisava ter tanto medo assim do preconceito ou do que as pessoas iam falar de mim, sabe? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente pensa na nossa cabeça, né? O que as pessoas vão falar de mim se eu falar que eu sou isso, eu sou aquilo? As pessoas vão pensar ali um pouquinho em você e vão esquecer. As pessoas estão preocupadas com as suas próprias vidas, então esteja você também focado na sua vida, na sua história, na sua trajetória e lembre-se que o que você pensa determina também como você se sente ou o quanto você se sente confortável para fazer ou não as coisas. Claro que o ambiente em volta, as amizades, os relacionamentos, tudo isso interfere. O nosso tratamento de saúde, qual hospital a gente vai, qual médico nos atende, tudo interfere. Mas a cabeça também interfere bastante em se a gente vai achar aquilo grande coisa ou uma coisa pequenininha que, tipo, só é isso, sabe? Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido relaxante também de assistir. A minha ideia fazendo era essa. E hoje eu queria trazer esse papo sobre realmente diagnóstico, porque recebi mensagem falando sobre isso. Tem outro papo que eu quero ter, que é sobre vida social. Não sei se vocês querem que eu fale sobre vida social de uma pessoa que não gosta de ter uma vida social. Basicamente, esse é o tema que uma seguidora me mandou lá no Instagram. Ela falou que ama meus vídeos e aí ela sugeriu esse vídeo. Então, vou fazer, não esqueci. Se você conhece alguém também que está passando por um diagnóstico, seja um diagnóstico de um transtorno psicológico, ou a pessoa descobriu agora que é autista, ou a pessoa vai passar por uma cirurgia, ou a pessoa, não sei, descobriu uma doença agora, qualquer diagnóstico, qualquer coisa, manda esse vídeo para essa pessoa. Acho que ela vai gostar, acho que ela vai se sentir assim que você entende ela, sabe? Ai, gente, esqueci de falar uma coisa. A gente pode mudar o dia de postar os vídeos, porque antes eu postava na quarta. A gente pode fazer tipo quinta, sexta? Ai, se der, gente, seria muito bom. Espero que vocês concordem com isso. Obrigada a quem é assinante aqui no canal, tá? Muito obrigada mesmo. Vocês importam demais pra mim e a gente conversa mais. Tem a comunidade aqui do canal, gente, que eu posto foto e aviso dos vídeos novos. Se você ainda não viu, vai lá ver, né? E é isso, tá? Um beijo e até a próxima semana. Tchau!